Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí, nós iremos para a apostila de História. Também utilizaremos a apostila e caderno de atividades. Então, abram a apostila na página 16. Página 16. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser um pouco mais longa do que as outras, porque nós temos aí um conteúdo mais extenso. Hoje nós vamos fazer da página 16 a 27. Então, vamos lá? Nós iremos falar sobre a chegada dos imigrantes europeus. Então, olha lá. Você estudou que pessoas de diferentes lugares do mundo e por diversos motivos vieram para o Brasil. Entre o fim do século XIX e início do século XX, pessoas de vários países foram incentivadas a vir trabalhar no Brasil. Naquela época, eram divulgadas propagandas que prometiam terras e uma vida próspera para esses trabalhadores. Então, vocês podem grifar aqui com marca-texto. Pessoas de vários países foram incentivadas a vir trabalhar no Brasil. Naquela época, eram divulgadas propagandas que prometiam terras e uma vida próspera para esses trabalhadores. Então, as pessoas foram incentivadas. Como incentivadas? Foram feitas muitas propagandas. Tipo assim, se você vier para o Brasil, você vai ganhar terra, você vai ter uma vida próspera. Então, eles induziam as pessoas a vir com esse interesse, que elas iriam ganhar alguma coisa em troca. Então, vocês podem grifar aí. Você imagina os motivos que faziam essas pessoas saírem do país de origem para buscar uma vida melhor em outro lugar tão diferente? O que estaria acontecendo nesses países para que alguns habitantes decidissem migrar? Né? Migrar é mudar. Em muitos casos, as razões estavam relacionadas ao crescimento populacional, ao desemprego, a conflitos internos e à pobreza. E o Brasil recebeu muitos imigrantes no período, entre eles italianos, ucranianos e poloneses. Então, vocês podem grifar aqui. Em muitos casos, as razões estavam relacionadas ao crescimento populacional, ao desemprego, a conflitos internos e à pobreza. E aqui, vocês vão grifar a pergunta: o que estaria acontecendo nesses países para que alguns habitantes decidissem migrar? Então, o que fez com que as pessoas migrassem, viessem para o Brasil? Então, devido ao motivo crescimento populacional das cidades estarem muito lotadas, desemprego, que daí com o aumento da população começa a faltar empregos, conflitos internos e a pobreza, dependendo do país, né, estavam passando até fome. Então, devido a tudo isso. E aqui vocês têm a imagem de imigrantes italianos, chegavam ao porto da cidade de Santos e de lá eles se dirigiam à hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo. Depois, muitos deles se dirigiam via trem para o interior de São Paulo, onde trabalhariam nas fazendas produtoras de café. Então, qual era o destino? Eles chegavam no porto, já iam direto à hospedaria de imigrantes, que se encontrava na cidade de São Paulo. Então, podem grifar aqui, Os imigrantes chegavam ao porto da cidade de Santos e de lá se dirigiam à hospedaria de imigrantes. Aí depois que eles iriam em busca de onde que eles iriam trabalhar. Muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o país de origem depois de enriquecer ou conquistar melhores oportunidades para a família. Entretanto, o que recebiam em dinheiro pelos trabalhos no Brasil não era o esperado, e por isso diversos imigrantes permaneceram definitivamente no país. Então, o que aconteceu? Eles vinham com esse propósito de ganhar dinheiro para voltar no seu país de origem, para ajudar a família, só que chegaram aqui, essa intenção deles de voltar para o seu país de origem, primeiro de enriquecer aqui e voltar para o seu país, ela não aconteceu. A intenção deles era essa, mas não aconteceu, porque quando eles chegaram aqui, esse pagamento não era o que era oferecido, então o pagamento era bem menor do que era ofertado para eles. E assim, então, eles não tinham condições nem de voltar para o país deles. Então, vocês vão grifar aqui, Muitos imigrantes tinham a intenção de voltar para o país de origem depois de enriquecer ou conquistar melhores oportunidades para a família. Então, essa era a intenção deles, quando eles vinham para cá, né? Com o fim da escravização africana, aumentou-se o número de propagandas incentivando a vinda de mão de obra europeia.
As viagens desses imigrantes, em sua maioria, eram custeadas pelos fazendeiros. Então, eram os fazendeiros que pagavam essas viagens para eles. Quando chegavam às terras onde iriam trabalhar, os imigrantes deveriam pagar pela passagem da Europa ao Brasil e também pelas acomodações, pelas roupas e pelos alimentos que recebiam. Ao migrar, as pessoas levam consigo sua cultura, modos de falar e de viver. Foi o que ocorreu com muitos imigrantes que chegaram no Brasil. Então, aqui não era bondade. Então, os fazendeiros pagavam a passagem para eles virem para cá. Mas, quando chegava aqui, eles tinham que pagar esse dinheiro da passagem. Então, eles tinham que pagar com o trabalho deles essas passagens que já estavam pagas pelos fazendeiros. Eles tinham que pagar pela alimentação, pelas roupas, por tudo. Então, acabava não sobrando nada para eles. E aqui está falando que cada um que vem de outro país, ele traz consigo a sua cultura, o seu modo de falar, de viver, né? Então, os imigrantes, eles procuraram se aproximar um do outro. Tipo, você veio lá da Itália, vamos se juntar aqui, nós somos italianos. Então, eles procuraram viver mais juntos com os mesmos patriotas. A arquitetura, por exemplo, é uma das expressões da cultura dos imigrantes, pois demonstra como construíam suas moradias de acordo com o que conheciam no local de origem. E aqui, então, vocês têm aí, né, uma reconstituição da casa usada pelos primeiros imigrantes poloneses que chegaram a Curitiba. Olha só que legal. Outras características da maneira de construir na Polônia, Holanda, Ucrânia, Itália e Alemanha foram incorporadas a algumas casas no sul do Brasil. Então, nós temos lá, ó, né? Aqui a imagem, uma fachada de construção em Antônio do Prado. Aqui nós temos outra construção de imigrantes em Campo Magro. Aqui, lambrequim de madeira, olha que legal, né? Ornamento típico de casas de imigrantes no sul do Brasil. E aqui, o que é esse lambrequim? É um tipo de enfeite de madeira de diferentes estilos, colocados na parte de fora dos telhados. Os desenhos estão relacionados ao formato do gelo pendurado nas calhas das casas durante o inverno da Europa. Então, é como se estivesse aqui pingando, né? O gelo, lá neva, então fica o gelo intacto, pontiagudo, e daí eles criaram, então, esses designers. Os imigrantes contribuíram com a sua cultura para a formação de nossa sociedade. Que tal enfeitar a sala com lambrequins? Bom, como a gente não está na sala, então vocês podem pegar no material de apoio, tá lá as imagens de lambrequins, vocês vão pintar, tá? E vai escolher um lugar para decorar. Podem decorar aí na casa de vocês, ok? Quando chegavam ao Brasil, os novos trabalhadores procuravam se juntar aos grupos vindos do mesmo país e assim formavam comunidades de imigrantes. Essas comunidades geralmente estavam situadas perto de plantações, mercados ou estações de trem. Então, podem também grifar tudo, foi o que a professora disse. Eles procuravam, então, se juntar, os mesmos grupos vindos de um mesmo país. Nesta fotografia foi registrado o trabalho realizado por imigrantes europeus em uma fazenda na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Após ler a imagem, compare-a com a da obra apresentada na página 6 e escreva 3 semelhanças que há entre as imagens. 3 semelhanças. Então, vocês vão escrever aqui, olhando essa imagem com a imagem lá na página 3. Deixa a professora vir aqui para mostrar para vocês. Página 3. Que foi lá do nosso início, ó. Se vocês abrirem lá na página 3, deles também, né? Na produção cafeeira aí. Uns estão colhendo, outros estão peneirando, né? Também é sobre aí o cultivo de café, a plantação de café, as fazendas cafeeiras. Então, vamos escrever 3 semelhanças. Então, vamos lá. Primeiro, coloquem aí. Presença de mão de obra de imigrantes europeus na lavoura cafeeira. Então, presença de mão de obra de imigrantes europeus na lavoura cafeeira. Aí coloca lá. Isso na primeira linha, tá? A gente vai colocar 3 semelhanças. Então, coloca aqui um asterisco.
que é aquela estrelinha, né? E escrevam aí, então, presença de mão de obra de imigrantes europeus na lavoura cafeeira. Então, presença de imigrantes em toda a lavoura cafeeira. Depois, na outra linha, coloca outro asterisco. Coloquem assim, o transporte em carros de boi, coloquem lá, o transporte em carros de boi, ah lá, ó, os bois estão aqui no canto, né? Então, são transportados por eles. Os carros de boi, o transporte em carros de boi, e depois na outra linha coloca outro asterisco e coloquem os cestos usados na colheita do café. Os cestos, olha lá os cestos, tudo perto, né? Usados na colheita do café. Então, nós vamos registrar essas 3 semelhanças. Segundo exercício, sobre migração e mão de obra usada no cultivo do café no Brasil, marque X nas alternativas corretas. Então, vamos lá. Os africanos, em sua maioria, migraram para o Brasil por iniciativa própria? Eles vieram por vontade própria? Não. Então, não é verdadeira, não é correta. Os imigrantes que vieram da Europa geralmente não se separavam da família ao chegarem ao Brasil. Verdade, eles procuravam estar sempre juntos, então podem assinalar aí. Os imigrantes receberam incentivos para que viessem trabalhar no Brasil. Sim, eles receberam incentivos. Os escravizados não tinham liberdade de ir e vir e trabalhavam mais de 15 horas por dia. Também é correto, eles não tinham essa liberdade. Então, vocês vão assinalar o segundo, terceiro e quarto quadrinho aí com o X. A mão de obra imigrante no Brasil. Então, nós vamos ver agora, olha lá, ó. Você vai estudar como ocorreu a chegada de imigrantes ao Brasil, para que locais eles se dirigiam e como que eles eram acolhidos nas hospedarias dos imigrantes. Então, vamos lá. Então, aqui nós estamos vendo, ó, todos os imigrantes trabalhando, né? Uns estão, ó, socando pedras, outro tá, né, batendo aí nas pedras, martelando para encaixar, outro tá carregando pedras. Então, eles estão fazendo aí calçadas, né? Imagine a seguinte situação descrita a seguir e, de acordo com a leitura, responda as questões. Uma família de imigrantes italianos chegou ao Brasil e se deslocou para o interior de São Paulo para trabalhar nas fazendas cafeeiras. Pouco tempo depois, mudou-se para a capital, São Paulo. Nessa cidade, esses imigrantes começaram a trabalhar em locais onde se produziam diversos objetos para serem vendidos por toda a região. Que locais são mencionados no texto? Então, podem escrever aí. Interior de São Paulo, vírgula, as fazendas cafeeiras, as cidades e as fábricas. A cidade, né? E as fábricas. Então, o interior de São Paulo, as fazendas cafeeiras, a cidade e as fábricas. Então, esses são os locais mencionados. Que imagem representa o ambiente de trabalho encontrado nas cidades? Então, nas cidades vai ser as fábricas. Então, vocês vão assinalar aqui, a fábrica. Imigrantes e a modernização das cidades. As cidades foram modernizadas à medida que cresciam os lucros da venda de café. Nesse período, também aumentou o número de moradores nas cidades, especialmente o de imigrantes. E assim, outras atividades foram sendo desempenhadas pelos imigrantes. Então, nós temos aí, né, as pousadas, os imigrantes europeus, né, pousando para uma fotografia. Então, todos aí se juntando para tirar uma fotografia. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo construíram grandes espaços para hospedar imigrantes europeus, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. No início, essas hospedarias de imigrantes ofereciam abrigo temporário até que as pessoas fossem direcionadas para trabalhar em uma lavoura de café. Tempos depois, as hospedarias passaram a ser locais onde os imigrantes poderiam encontrar novos trabalhos na cidade, por exemplo, em fábricas. Então, vocês podem grifar todo esse parágrafo. Que aqui está falando que essas hospedarias, de início, elas ofereciam um abrigo temporário, até eles se ajeitarem e encontrarem os locais onde eles iriam trabalhar. Mas depois se tornou os locais onde eles poderiam encontrar novos trabalhos na cidade. Então, tá lá.
imigrantes esperando para serem registrados em uma hospedaria em São Paulo. Olha o tanto de imigrantes, pessoal. As hospedarias de imigrantes contavam com uma série de serviços, por exemplo. Então, aqui vocês vão grifar tudo, tá? São os serviços que eram oferecidos pelas hospedarias. Tradutores para os imigrantes que não sabiam falar português, assim eles poderiam se comunicar com os brasileiros e buscar um trabalho. Barbearia, para que pudessem cuidar da aparência, cortando o cabelo e aparando a barba. Dormitório comunitário, com várias camas ou beliches onde passavam as noites. Os dormitórios são quartos, tá, pessoal? Refeitório, onde todos se reuniam para as refeições diárias. E enfermaria, caso adoecessem ou precisassem de cuidados para a saúde. Então, aqui vocês estão vendo as imagens, né? Imigrantes sendo barbeado por profissional na hospedaria. Aqui recebendo ficha para alimentação. E aqui tem lá, você sabia? Muitos imigrantes passavam por um processo de tratamento de saúde. Esse processo, chamado de higienização, ocorria nas hospedarias de imigrantes. Homens, mulheres e crianças eram submetidos a inspeções para serem encontrados sinais de doenças como varíola, tuberculose, cólera e outras. Os imigrantes tomavam banho e as roupas e os cabelos eram inspecionados. Muitas vezes, essas pessoas também precisavam ser vacinadas. Então, era feita uma inspeção, uma averiguação se estava tudo ok, né? Para eles não contaminar as outras pessoas que eles iriam ter contato. Leia estas fotos e identifique os serviços oferecidos para os imigrantes instalados nas hospedarias. Depois, nas linhas a seguir, escreva o nome desses espaços. Então, nós temos lá, ó. No primeiro espaço, então aqui, vocês vão escrever. É o refeitório, lugar onde os imigrantes faziam as refeições. Então, escrevam lá, refeitório. Lugar onde os imigrantes faziam suas refeições. Então, olha lá o tanto de pessoas. E aqui vocês vão escrever dormitórios comunitários. Lugar onde os imigrantes dormiam temporariamente. Então, dormitório comunitário, lugar onde os imigrantes dormiam temporariamente. Então, não era para sempre, era só por algum tempo até eles serem escalados para irem para alguma fazenda trabalhar. Aqui tá assim, ó, nós vamos fazer juntos, tá? Aqui tá escrito com a ajuda de um adulto, mas nós iremos fazer juntos, então, aqui na nossa aula. Fazer uma pesquisa para responder a seguinte questão. Atualmente, existem espaços para abrigar imigrantes no Brasil? Qual é a diferença entre esses espaços e as hospedarias para imigrantes no passado? Então, vamos lá. Coloquem aí. Atualmente, os abrigos são espaços emergenciais e temporários. Então, atualmente, os abrigos são espaços emergenciais e temporários. Ponto final. Aí vocês vão continuar na mesma linha, letra maiúscula. Normalmente são construídos pequenos dormitórios para receber um grupo pequeno de pessoas, vírgula, podendo abrigar até mesmo uma família. Ponto final. A professora vai repetir. Normalmente, são construídos pequenos dormitórios para receber um grupo pequeno de pessoas, podendo abrigar até mesmo uma família. Então, esses são os abrigos, né, que nós temos atualmente no Brasil. Se não deu tempo aí, pessoal, pausem o vídeo e aí vocês escrevam, combinado? Continuando aqui a nossa aula. As ferrovias foram muito importantes não só para levar café das fazendas para os portos, mas também para os imigrantes se locomoverem dos portos até as hospedarias e destas até as cidades próximas às lavouras cafeeiras. Então, podem grifar aí, então. As ferrovias aí, então, o uso dos trens, né, foi importante não só aí no transporte de café, mas também no transporte dos imigrantes, para eles se locomoverem, né, tanto dos portos até as hospedarias, como
das hospedarias até as cidades onde eles iriam trabalhar aí nas lavouras cafeeiras. Muitos imigrantes trabalharam nas construções de ferrovias. A linha ferroviária de maior destaque, conhecida como Central do Brasil, interligava os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí nós temos aí uma obra de Tarsila do Amaral. Então tá lá, obra de Tarsila do Amaral, após viagem de trem ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Nessa pintura estão representados o cenário rural e urbano. Essa obra representa o cenário urbano e rural. Cite elementos que caracterizam o espaço urbano. Então, vamos lá. O que a gente pode perceber aqui que registra o espaço urbano, as cidades? Então, nós temos aí a ponte de ferro, pode escrever. Nós temos a rede elétrica, ó, os postes, rede elétrica, as torres, né? As torres e as construções. Então, podem escrever. Nós temos aí ponte de ferro, rede elétrica, as torres e construções. E as construções. Isso tudo representa aí, então, esse espaço urbano. E aqui, pessoal, inspire-se no estilo da obra de Tarsila e desenhe os meios de transporte da cidade onde você vive. Então, vocês vão criar uma obra de arte desenhando os meios de transporte que tem na nossa cidade, certo? Cada um vai usar a sua criatividade, ok? A vinda de imigrantes, o enriquecimento gerado pelas lavouras de café e o aumento do número de trabalhadores nas cidades modificaram os cenários rural e urbano brasileiros. Então, vocês podem grifar tudo aqui. Então, a vinda desses imigrantes, o enriquecimento gerado pelas lavouras de café e esse aumento, esse grande número de trabalhadores nas cidades modificaram os cenários rurais e urbanos brasileiros. E aqui nós temos uma imagem de uma escultura criada pelo artista paranaense João Turim. Então, nós vamos lá. Colocar aqui, ó. Em que ano essa ferrovia foi construída? Então, vocês podem escrever aqui. 1885. Então, foi construída no ano de 1885. E aí, nós vamos colocar essas numerações, ó. Então, vai ficar lá. Trabalhador simbolizando a mão de obra de imigrante segurando uma pá. Então, aqui, número 1. 2. Roda de engenharia simbolizando a tecnologia. Então, aonde está a roda? Aqui. Aqui a roda. 2. Então, 2. Aqui 1 e aqui 2. 3. Mulher segurando uma foice. Cadê? Aqui. 3. Vamos colocar o 3. 4. Elemento que dá nome à obra. Aqui. Tá? Por quê? Olha lá a obra. O último túnel, onde está o túnel? Aqui, as pessoas estão dentro. Então, aqui é o 4. E 5 ramos de folhas. Então, aqui, 5. Simbolizando o triunfo da obra concluída. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? E aí, nós vamos para a página 26. A mão de obra imigrante participou da construção de ferrovias e túneis, novos edifícios e calçamento de ruas, como o de Copacabana, no Rio de Janeiro, com característicos desenhos feitos de pedras brancas e pretas. Esses calçamentos feitos com pedras portuguesas começaram a ser executadas na administração do prefeito Pereira Passos, no início do século XX. E aí vocês têm a imagem das pessoas em Copacabana, andando nessas calçadas, feito em preto e branco. E aí tá lá, a construção desses calçamentos envolvia a mão de obra de calceteiros portugueses, pois esses trabalhadores conheciam a maneira correta de encaixar as pedras para formar desenhos, e as pedras eram importadas diretamente de Portugal. Então, as pedras eram portuguesas, eram trazidas de Portugal. E aqui o termo calceteiros, o que significa? São trabalhadores que fazem calçadas. Então, com base na leitura da imagem, responda as questões. Em que cidade essa fotografia foi registrada? Já está escrito, né? Trabalhadores na cidade de Lisboa. Então, vocês vão escrever aqui Lisboa e, entre parênteses, Portugal, porque é a capital de Portugal. E letra B,
Qual era a origem dos imigrantes que chegaram ao Rio de Janeiro para trabalhar no calçamento de Copacabana? Eles eram portugueses. Então, os trabalhadores eram portugueses. E agora vocês vão relacionar a foto de trabalhadores de Lisboa com a ilustração da página 19. Vamos lá, vamos identificar semelhanças. Então, vocês vão escrever aí. Estão trabalhando, compondo calçadas e usando ferramentas para isso. Então, estão trabalhando, construindo aí, né, compondo, formando calçadas e usando ferramentas para isso. Isso que vocês vão responder aí na letra A. E na letra B, o tipo de trabalho representado nas duas imagens, calceteiro, né, que são as pessoas construindo calçadas. Aqui, nós já falamos um pouco na nossa aula online, né, do material de apoio, para vocês retirarem do material de apoio lá, tá lá o desenho de um calçamento, vocês vão recortar nas linhas marcadas, vai formar como se fosse um quebra-cabeça, e vocês vão montar no caderno de cartografia novamente, tá? Formando aí um quadrado. E aí nós temos, além da modernização dos calçamentos, estudamos que a modernização das cidades e os investimentos na industrialização de produtos estão relacionados com os lucros gerados pelas exportações de café. E aqui nós temos, então, uma foto antiga dos Arcos da Lapa, Rio de Janeiro. Certo? E aí nós finalizamos aí, né, a apostila de história. E vocês vão pegar caderno de atividades, página 72. Vamos lá? Nós iremos fazer páginas 72 e 74. Então, olha só. Estudamos a importância do café para a economia brasileira. Vimos também que diferentes meios de transporte eram usados para levar a produção de café até as cidades do interior ou portos do Brasil. Pinte a imagem que representa um desses meios de transporte. Então, nós temos aí os cavalos, nós temos um barco e um trem. Então, vocês vão representar o quê? Um desses meios de transporte. Então, vocês vão pintar o trem. Vocês vão pintar o trem, tá? Só o trem. E vão responder a letra B. Qual desses era o mais eficiente para transportar cargas em geral? Então, o trem era o mais eficiente, pois carregava uma grande quantidade de mercadorias por vez. Então, além dele ser mais rápido, ele carregava uma grande quantidade. Então, o trem era o meio de transporte mais eficiente, porque carregava uma grande quantidade de mercadorias por vez. Então, por isso ele era mais eficiente. E letra C, conforme sua resposta ao item anterior, a gente falou do trem, identifique o tipo de via pela qual passava o meio de transporte. Então, o trem é por uma estrada de pedra, é uma ferrovia ou uma rodovia? Ferrovia. Então, assinalem lá, ferrovia. E aí, nós vamos para a página 74. Lá na página 74, tá assim. Letra B, porque a letra A a gente já fez, né? Em uma das nossas aulas passadas. Escreva que atividades eram realizadas pelas pessoas que trabalhavam com café no Brasil. Então, vamos lá. Essas pessoas, esses trabalhadores, eram responsáveis por plantar o café, colher, limpar, secar e transportar os grãos. Vamos de novo? Esses trabalhadores eram responsáveis por plantar o café, colher, limpar, secar e transportar os grãos. Então, essas eram as atividades realizadas pelas pessoas que trabalhavam aí nas fazendas cafeeiras. Que atividade foi representada na obra? Então, lá na página 73, vocês têm uma imagem. Que atividade foi representada? Então, vocês vão escrever aí. As pessoas retratadas, quer dizer, as pessoas que estão na imagem, elas estão moendo grãos de café em um pilão de madeira. Então, as pessoas estão, né, moendo grãos de café em um pilão de madeira. A 5, represente por meio de desenho ou colagem de imagens um grupo de imigrantes europeus
chegando ao Brasil. Lembre-se de representar o tipo de roupas e o meio de transporte usado na época. Então, vocês podem procurar aí na apostila essas imagens registrando os imigrantes chegando, né, ao Brasil. Então, vocês podem ou colar imagens ou desenhar, mas eu acho que vai ser mais fácil desenhar, porque vocês podem observar aí na apostila alguns desenhos. Então, vocês vão desenhar, vai prestar atenção no tipo de roupas que eles utilizavam, os meios de transporte da época. Então, vocês vão fazer aí um desenho de imigrantes chegando no Brasil, né? Então, eles chegavam aí nos portos primeiro, e dos portos que eles iriam para as hospedarias. Então, prestem bastante atenção aí para fazer esse desenho. E 6, escreva 3 motivos que fizeram imigrantes europeus deixarem o lugar de origem para tentar uma nova vida no Brasil. Então, vamos lá. Primeiro, eles vieram à procura de uma vida melhor, pois havia desemprego, guerras e pobrezas nos seus países. Então, podem escrever assim: os europeus migravam para o Brasil à procura de uma vida melhor, pois havia desemprego, guerras e pobreza em seu país de origem. Então, por isso que esses foram um dos principais motivos que fizeram eles a vir para o nosso país, certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aí a tarefa no caderno de caligrafia. A professora vai explicar aqui. A professora pediu para pesquisar a letra do hino da independência. E daí, quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver que a letra do hino da independência é muito grande. E por que a professora pediu a letra do hino da independência? Porque amanhã, né, a partir do dia 1º de setembro, nós estamos entrando aí no mês da independência do Brasil, né? Então, vamos trabalhar aí com verde e amarelo no caderno. Então, olha só, a letra do hino, a letra foi escrita por Evaristo da Veiga e a música, o ritmo, né, foi posto por Dom Pedro I. Isso mesmo, Dom Pedro I. Então, ele que colocou a melodia, o ritmo. E quem escreveu a letra foi Evaristo da Veiga. Só que quando vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver que o hino é muito, muito, muito grande. Aí vocês vão falar, nossa, professora, mas vai escrever tudo no caderno de caligrafia? Não. Vocês vão escrever só a primeira parte e o refrão. A professora vai ler aqui a primeira parte com o refrão. Então, vai ser só essa parte que a professora ler aqui que vocês vão escrever no caderno, tá? Então, tá assim. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então, vai ser só esse trecho, né, do hino que vocês vão copiar aí no caderno de caligrafia. E aí vocês podem ilustrar o que, assim, olhando essa letra, o que vem, assim, na cabeça de vocês, a imagem que vem, e aí vocês podem ilustrar, então, esse trecho da música, ok? Então, não precisa escrever todo o hino, porque ele é bem grande, a letra do hino, vocês vão ver aí que é bem grande, tá? Mas vocês vão copiar, então, só a primeira parte do hino, que foi essa parte que a professora leu, certo? Letra caprichada, hein, pessoal? Então, beijos e até amanhã, na nossa próxima aula.